Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe. Mais uma vez aqui compartilhando o pão, hoje com dois versículos que encontram-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3, a fim de vir fortalecer a nossa fé. E o texto sagrado diz o seguinte: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam seus exemplos, pois não fazem o que ensinam. Glória a Deus. O Senhor Jesus, através desses dois versículos, irmãos, ele veio nos mostrar o ensino que não é ensino. Ao contrário do que muitos pensam, o Senhor Jesus não descaracterizou a autoridade que os fariseus tinham. Não, pelo contrário, ele disse: eles ocupam o lugar de Moisés. E ocupando tal lugar, nós pensamos verdadeiramente que eles deveriam, na prática, colocar em ação tudo aquilo que Moisés tinha vivenciado com a sua vida. Moisés ensinava a palavra, mas caminhava com o povo. E o Senhor Jesus atacou isso duramente. Bom, é fato, meu irmão, minha irmã, que aqueles que ensinam, aqueles que ministram a palavra do Senhor, eles serão julgados com maior rigor. Em Tiago 3,1 fala: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por quê? Quanto mais é dado, mais será cobrado. E era o que Jesus de fato vinha fazendo através das suas palavras apontadas diretas para os fariseus, porque eles ocupavam um lugar a qual ele não, vamos dizer, desmereceu os fariseus. Ele até reconheceu a autoridade dos fariseus. A grande questão é que eles não usavam aquilo para o propósito adequado. Existem muitas pessoas assim, irmão. Existem muitas pessoas que têm patentes elevadas dadas pelo próprio Deus, mas que não usam a patente, não usam aquilo que é o seu cargo para o benefício do propósito de Deus, e sim um benefício egoísta. O Senhor Jesus, ele mostra exatamente aonde estava o problema no próximo versículo. Ele fala: portanto, pratiquem tudo que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam os seus exemplos, pois eles não fazem o que ensinam. Constantemente vemos em nossas igrejas pessoas, irmãos, que dão uma lista intermináveis de regras, e os fariseus, eles tinham uma lista, os estudiosos falam de 630, praticamente 640 lista de regra daquilo da que não deve se fazer. E eu até creio que nós devemos sim, irmãos, identificar naquilo que estamos errando, mas devemos principalmente lutar junto com aqueles que são alvo da nossa ministração em prol de solução, porque a solução em si tem mais eficácia. Nós só poderemos fazer isso de forma que venhamos a andar com aqueles que são alvos do nosso discipulado. Jesus diz em Mateus capítulo 28, versículo 19: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo nós sabemos que é um mergulho. Embora muitas pessoas, e por isso elas talvez se armem, ou talvez ali se encham das regras daquilo que seja a palavra de Deus, das proibições, daquilo que é tratado como proibições para as suas pregações, para as suas ministrações. O ide pregai a palavra não é um mandamento. Ele é, contudo, quando nós vamos caminhando, a palavra, quando nós vamos olhar no original, enquanto nós vivemos, enquanto nós andamos pela vida, nós pregamos o evangelho com a nossa vida. O mandamento é fazer discípulo, e fazer discípulo exige paciência, exige cuidado, exige amor, exige dia após dia estar ali junto com a pessoa, para com ela, junto com ela, alimentá-la da palavra, instruí-la na palavra, e principalmente com amor, carinho, misericórdia e paciência para ajudá-la.
ela a consertar os seus próprios passos. É uma tarefa difícil, é uma tarefa que exige muita dedicação. E por isso o Senhor Jesus tinha força, por isso as suas palavras tinham força. Por quê? Porque as suas atitudes imprimiam forças. Em Mateus 7,29 fala assim, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não com os escribas. Ele falava, mas curava. Ele falava, mas expulsava o demônio. Ele falava, mas ficava com os seus discípulos desde que eles permanecessem com ele até o fim. O fato está justamente em andar junto, na comunhão, no koinonia, o que muitos não praticam. Muitos desses pregadores hoje, como eu disse, sabe, eles até sobem no altar, nós percebemos, eles ficam quietinhos, parece que nem são vistos enquanto estão no meio da plateia, mas quando sobem lá já batem a mão, pá, e começam a gritar e parece que se transformam em outra pessoa, daquela que estava ali invisível na plateia há pouco tempo. Nós nem a percebemos porque de tão parada que ela está, então ela fica lá no fundo esperando o momento da sua glória, esperando o momento da sua execução. E não, nós devemos estar dispostos sim a andar com as pessoas, a amar as pessoas e a vivenciar na prática as suas dificuldades. Amar é na prática. Eu quero terminar com uma frase justamente do Dr. Howard Hendricks. Ele escreve Ensinando para Transformar Vidas. O seu livro ele diz o seguinte: se você deixa de crescer hoje, deixa de ensinar amanhã. Nem a personalidade, nem a metodologia podem substituir esse princípio. Você pode ensinar a partir do vazio. Não pode compartilhar o que não possui. O ensino eficaz vem por meio das pessoas transformadas. Quanto mais transformado, mais eficaz será como mestre. E essa é a grande questão, justamente que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Vamos orar sobre isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã nesse firme propósito, Pai. Queremos, ó Deus, aqui, junto com o Senhor, fazer a diferença na vida das pessoas, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nas nossas famílias, e não com palavras, Pai. Na verdade, queremos usar palavras o menos o possível. Queremos usar as nossas atitudes para alcançar o coração das pessoas. Ensina-nos a viver o que se prega. Ensina-nos a andar como Jesus. Ensina-nos, Pai, a ter o coração servil dele. Dá-nos o coração da ovelha muda. Dá-nos o discernimento para falar somente o necessário, somente para não desagradar. Não, eu sei que não se trata, ó Pai, de uma lista de regras, e sim do amor que nós temos com as pessoas para atravessar as dificuldades dela. Então ensina-nos, Senhor, a viver isso de fato. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Eu quero terminar com Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diga: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.